Graça e paz, amém? Amém. Estamos hoje aqui para cultuar o nosso Deus, exaltar o nome dEle, adorá-lo, bendizê-lo. E eu queria convidar os irmãos, a ficarem de pé para que nós possamos orar. Que Deus venha nos dar um ótimo culto, que venha falar aos nossos corações aquilo que talvez estamos ansiando ouvir ou precisamos ouvir. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por este dia que o Senhor preparou para nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor cuidou de nós desde o nosso levantar até o momento em que estamos aqui em Tua casa. Obrigada, Jesus, porque o Senhor prevê para nós tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor tem sido bom, ó Pai, para as nossas vidas. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, os nossos pecados, muitas vezes feitos sem perceber e outras vezes, mesmo sabendo, ainda assim erramos. Perdoa, Senhor, tende misericórdia de nós. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre nós nessa noite. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nos falar conosco através deste culto, dos louvores ministrados. Abençoa aqueles que estão vindo à Tua casa, livra eles de todo perigo, de todo mal. Aos que estão nos assistindo pelas redes sociais, que eles possam também sentir a Tua presença neste momento. Que eles possam, Senhor, guardar a Tua mensagem, a Tua palavra em seus corações. Ó Pai, que nós possamos nessa noite estamos totalmente voltados, prostrados em Te adorar, em Te exaltar, ó Deus. Que nós possamos nos reconhecer que o Senhor é a nossa porção diária. Que sem Ti, ó Pai, nós não somos nada. Que o Senhor é o nosso Pai, é o nosso amigo, Senhor, é o nosso socorro bem presente em todos os momentos. Mais uma vez eu venho dizer a Ti, perdoa, Senhor, as nossas falhas. E fica conosco neste momento, neste culto e em todos os momentos das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 24 ao 26, nos diz assim: Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Nós vamos agora louvar ao Senhor. Convido agora o Ministério de Louvor para que nós possamos estar louvando ao Senhor. E através desse louvor nós vamos dizer ao Senhor que nós sabemos que Ele está ao nosso lado. Nós sabemos que o Senhor, Ele não falha. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. O amor do Senhor, Ele nos constrange. Ele nos molda, Ele nos envolve através da Tua presença. E isso é o mínimo dos motivos que nós o exaltamos. É o mínimo do motivo que nós precisamos para exaltá-lo. Porque por muito mais o Senhor já fez por nós. E muito mais Ele é. Amém? Então vamos exaltar o nosso Deus através desse louvor. Declarar a Ele que nós o exaltamos. Que nós o adoramos, nós o louvamos. Sei que estás ao meu lado, sei que nunca falharás. O teu amor me constrange, tua graça me envolve. Quero estar junto a Ti, em Tua presença me prostrar e dizer que sem Ti não posso mais viver. Eu te exalto.
não posso mais viver. Eu te exalto, presença e te exalto, amado meu, minha alma anseia por ti. Eu te exalto, Rei dos Reis, me prostro em tua presença e te exalto, amado meu, minha alma anseia por ti. Sacia-me, sacia-me. Aleluias, Deus. Nós estamos no mês da família, né? E nós estamos aí toda semana, todos os dias, nós estamos aqui na nossa campanha de oração, 30 dias pela família. E aí nós vamos louvar ao Senhor, e esse louvor, ele fala casa de bênção. E aí, muitas vezes, às vezes nós cantamos esse louvor e nós não refletimos certamente aquilo que nós estamos declarando nesse louvor. E eu vou convidar você que quando você estiver cantando esse louvor, você declare com toda a fé que é para a sua casa, que a sua casa será uma casa de bênção, que a sua casa será um pedaço do céu. Olha a maravilha, a bênção que nós estamos declarando. Que você possa erguer sua mão, declarar com fé, com força. Nossa casa será uma casa de bênção, amém? Minha casa será uma casa de bênção. A minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar.
pra te receber, nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Aleluia, Senhor. Nós cremos, ó Pai, nós cremos que a nossa casa será uma casa de bênção. Nós vamos entrar agora no momento de oferta. Em Atos 20, 35, a palavra do Senhor vem falar conosco assim. Atos 20, 35. Em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembrem das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. Essa igreja, ela tem sido uma igreja missionária. Ela tem se empenhado e tem focado em trabalhar através de missões, seja enviando os 10% para a associação, para os projetos, missionários batista, e seja também promovendo através de outras congregações, levando a igreja a lugares que ainda não existem a igreja. E as ofertas, esse momento de oferta é importante porque ajuda, fortalece a obra desta igreja, a obra do Senhor. E aí, quando você contribuir, saiba que você está contribuindo para uma obra. Nós temos a congregação agora, Ouro Verde, lá na Praia da Paixão, E com certeza Deus irá fazer ainda muito mais através dessa igreja. Nós iremos alcançar ainda outros lugares. Nós temos lá o Guarani, que ainda não existe congregação, mas os sonhos de Deus são maiores que os nossos, amém? E nós falamos aqui de trabalho missionário e a gente fala que tem o anjo anotador. Durante essa semana eu estive lá com o irmão Roberto e a gente está falando da congregação. A gente está construindo o banheiro e precisa dar o piso. Antes do piso tem um contrapiso. E a gente está falando de comprar os cimentos, Mas vamos orar por isso, que o anjo anotador ele não deixa de trabalhar. E hoje, agora à tarde, uma pessoa me ligou: pastor, o que está pensando lá na igreja? Na congregação, Que ele foi uma das pessoas que contribuiu com a congregação. Ele falou: olha, me passa o pix da igreja. E mandou o dinheiro já para o cimento do contrapiso da igreja, já está lá na conta da igreja já. Então eu quero dizer que Deus tem colocado o coração dele nesta obra que é a Primeira Igreja Batista no Prado. Então quando você contribui, saiba que você está contribuindo com o reino de Deus. Amém? Não deixe de fazer isso. E aí você pode ser livre para ofertar nesse momento. Vamos louvar, Cristo venceu. Ele vence todos os dias em nossas vidas. Povos, línguas e nações, tribos e raças verão que há um Deus vivo que foi revelado no Filho que morreu por nós. E acima de toda dor, de guerras e de aflições, há uma promessa que não falhará. Em breve Jesus voltará. A nossa missão é levar o amor, a viva esperança capaz de mudar a morte em vida, o choro e a alegria, até toda a terra alcançar.
glória de Deus, o Pai. Quão lindo é, qual a beleza está nesse nome de Jesus. Em momentos de aflições é a este nome que nós recorremos. No momento de alegria é a esse nome que nós agradecemos. Ele tem sido o nosso intercessor, Ele tem sido a nossa força. É Ele que tem lutado por nós, as nossas batalhas. E é por isso que nós declaramos o quão lindo é o nome do Senhor Jesus. O
graças a Deus, né? Que bom estarmos mais uma vez aqui na casa do Senhor, para louvar e agradecer o nome do Senhor. Nós estamos trabalhando o tema família vivendo em santidade, revestido pela armadura de Deus. E mais, vamos ver se uma zoadinha que é isso. Dá um barulhozinho aqui, não, melhorou. Então, quem aqui, em algum momento, não já passou por alguma tempestade, né? Já foi pego de surpresa por um momento de tempestade, seja dirigindo, seja indo para o trabalho, né? Seja saindo de casa a pé. Quantas vezes nós não vivenciamos esse momento de tempestade caindo sobre a nossa vida? Eu lembro que uma vez eu estava na estrada com o sol e de repente uma chuva muito forte, e aí o vidro já começa a embaçar por dentro, parece que não vai dar conta ao limpador, e a gente aguardando um momento ali para estacionar, para esperar a chuva passar. E nós aprendemos que a vida também tem essas tempestades que tentam roubar a nossa paz, nos tirar da presença de Deus, ou nos tirar essa alegria que é servir ao Senhor. Existem situações que surgem de forma assim inesperada e acaba mexendo com toda a nossa estrutura, com toda a nossa casa, com toda a nossa família. Quando eu estava estudando esse texto durante a semana, eu estava vendo a história de Susana Wesley. Ela é a caçula de 25 irmãos, né? Ela é a caçula de 25 e ela também teve 19 filhos. Ela se casou com Samuel Wesley. Ela viveu 73 anos. E pensa em uma mulher que a gente consegue ver a fé, a esperança e o amor para sustentar o lar. Teve um momento em que, toda aquela discussão, eles se separaram, ficou cerca de um ano afastado, e ela tomando conta de todos os filhos. E ela escreve dizendo que ela não era o homem da casa, ela não tinha o poder sacerdotal, mas ela cuidaria com afinco, com toda a sua força, para que os seus filhos tivessem o melhor ensinamento que ela pudesse dar da palavra de Deus. E a casa dela também ela sofreu 2 incêndios em sua casa, e um desses incêndios, o John Wesley quase que morreu, salvo na janela do 2º andar. O seu esposo foi preso algumas vezes, e apesar de todas essas adversidades e tempestades sobre a sua casa, os seus filhos aprenderam o grego, aprenderam o latim e aprenderam os estudos clássicos da Inglaterra naquela época. Isso mostrando que, quando estamos firmados no Senhor, quando cremos no poder do Senhor, quando temos fé e uma esperança viva, a nossa família ela é capaz de suportar qualquer dificuldade e passar por ela ainda louvando o Senhor com alegria em seus corações. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos se encontra no capítulo, 2 textos que eu quero compartilhar nesta noite. Mateus capítulo 7, a partir do verso 24 até o verso 27. E também é o primeiro texto que a gente vai ler nesta noite, né? Que diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa, porém ela não caiu porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia, caiu a chuva, vieram as enchentes, o vento soprou com força contra aquela casa, ela caiu e ficou totalmente destruída. Outro texto que quero ler com os irmãos está lá em Efésios, capítulo 6, o verso 13, que diz também assim: por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo, e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Os 2 textos falam. O primeiro texto logo após o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, um dos maiores sermões
escrito na palavra de Deus, Jesus coloca durante todo o sermão alguns princípios que para o bem-estar da família, para o bem-estar de qualquer seguidor seu, ele fala de caminhos de morte, ele fala de justiça, ele fala dos dois senhores do mundo, né? Ele fala sobre luz e trevas, ele fala sobre tesouros do céu, ele fala dessa ansiosa solicitude pela vida, e ele nos ensina a orar também. E aqui no capítulo 7, a partir do verso 24, ele nos apresenta dois fundamentos para que o nosso lar, para que a nossa família seja de fato uma família inabalável, ou uma família que permanece de pé apesar das adversidades. Então ele apresenta aqui dois princípios, que é a rocha, e ele fala também da areia, né? A gente pode entender aqui a rocha como o próprio Jesus, a realidade que ele serve, olhar para a realidade, olhar para a vida como ela é, encarar a vida com seriedade, e somente assim a gente vai conseguir vencer as adversidades. De manhã eu disse que toda família ela começa com sonhos. Quem está almejando edificar um lar, construir uma família, ele começa com sonhos, né? Tem expectativas de ter paz, de criar um lar, os filhos, num ambiente de segurança, de prover todo o sustento da casa. Ninguém começa um lar ou uma família pensando em viver crises, em passar por dores ou ter perdas. Então, a gente entende que nesse contexto, tanto de Jesus trazendo esse ensinamento em Mateus 7, como o capítulo 6 inteiro de Efésios, que estamos estudando durante esses 31 dias de família, pela oração da família, principalmente o verso 33, o verso 13 do capítulo 6, que deixa muito claro que o dia mau, ele é inevitável, que o dia ruim, ele vai chegar em qualquer momento. Quem nunca na vida experienciou uma situação que não gostaria de encontrar dentro da sua família, seja essa família que ele está vivendo agora com o marido, com o filho, né, com a esposa, como no lar onde ele foi gerado. Quantos de nós não vivemos situações que gostaríamos de riscar da nossa mente, de nem sequer falar sobre essas dores, porque para algumas pessoas ainda causam tristeza, amarguras, angústias, mas é preciso entender que há um propósito de Deus em todas as circunstâncias que possamos vivenciar. E como família, todos nós aprendemos que com o passar do tempo, em qualquer instante, uma dificuldade pode chegar. Mesmo sendo filho de Deus, o texto de Mateus 7 vai dizer que todo aquele, primeiro que Jesus ele está disponível para todas as pessoas, essa rocha viva que é Cristo Jesus, os seus ensinamentos, a sua direção, o seu auxílio espiritual, ele é para todo, mas para todo aquele que crê, que ouve e que coloca em prática esses ensinamentos. Aí ele vai dizer no texto que as pessoas que colocam em prática esses ensinamentos, eles são pessoas, são sábios, são pessoas que estão edificando a casa para que ela venha prevalecer, porque as tempestades, elas vão chegar em algum momento. São situações financeiras que são estruturas. Por exemplo, olhando para a palavra de Deus, nós temos uma mulher que busca um servo do Senhor chamado Eliseu, porque o seu esposo faleceu e ele deixou dívidas e os seus filhos iriam para o cativeiro, iam ser talvez escravos. Uma tempestade que chegou em um momento em que eles não esperavam. Nós temos aí a Ana, né? E Elcana, que também veio um momento de tempestade, elas viveram a infertilidade no lar, mas com a ajuda do Senhor veio Samuel, o qual se tornou servo do Senhor, profeta. Nós tivemos o próprio Davi, que teve incesto, teve assassinado dentro da própria família. São situações para as quais não estamos preparados. São situações que em algum momento podem chegar à nossa casa. É aquele diagnóstico de câncer. Eu estou acompanhando o pastor Marcos Davi em São Paulo, e hoje eu fiquei muito feliz e alegre por ver a irmã Andréia, né, ainda com uma touca cirúrgica ali no culto. Agradecer a Deus porque ela foi liberada. Ela já passou por processos de quimioterapias, mas ela foi liberada
mas permitiu ainda que ela tinha a esperança da quimioterapia. E ela já estava voltando do hospital ainda, ela não falava completamente, ela tinha problemas ainda de raciocínio, ela não conseguia se locomover, e voltou para casa orando, e hoje ela estava no culto, agradecendo a Deus e a igreja, porque apesar de tudo, eles estão vendo o mover de Deus em suas vidas. Então não é porque você está na igreja, não é porque você é um filho de Deus, que essa tempestade não vem, não vai cair sobre a sua casa. Então, o que é que faz, que torna uma família inabalável ou que faz com que ela permaneça de pé, apesar das adversidades? Aí nós temos 3 princípios que devem nos ajudar. Não somente a rocha é uma providência divina, a armadura é uma providência também divina, é um revestimento espiritual, mas existem princípios ou atitudes ou virtudes que nós podemos praticar dentro das nossas casas para que a nossa casa de fato se torne uma casa resistente às tempestades. E uma delas é o amor. A primeira delas é o amor. E Paulo é até interessante que na carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele apresenta um tripé de virtudes que devem ser vistos dentro dos nossos lares, que devem ser colocados de maneira prática dentro dos nossos lares. Ele acaba ao capítulo 13, Coríntios, dizendo: portanto, agora existem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior deles é o amor. E de manhã nós falamos sobre esse princípio, o amor. Esse amor, o primeiro princípio, a primeira virtude que deve existir dentro de uma família inabalável é o amor que constrói, é o amor que edifica, é o amor fundamentado em princípios estabelecidos por Deus, é o amor que muitas vezes ele se torna sacrificial, porque você vai ter que se doar, você vai ter que aprender a perdoar, você vai ter que doar o seu coração, da sua vida, para que o seu lar seja um ambiente de harmonia, um ambiente de paz, um ambiente onde, de fato, como nós acabamos de cantar aqui, onde o Espírito Santo de Deus tenha prazer em habitar. E esse primeiro passo é o amor que constrói. E voltando para Mateus 7,24, Jesus vai dizer com muita clareza que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, os ensinamentos do Senhor, a aplicação da palavra de Deus como princípio norteador dentro dos nossos lares, que haja dentro dos nossos lares um espaço de adoração, um momento de intimidade com o Senhor, um momento de aprendizado em volta da mesa, como a palavra diz, um momento em que haja um espaço de confiança para que todos possam compartilhar os seus medos, os seus anseios, as suas dificuldades. Então, às vezes, não é somente trazer o sustento como a nossa geração dos anos 50, 60 e 70. Quem é dessa geração que ouviu dos pais que eu te amo, que ouviu, que recebeu um abraço é muito difícil na nossa época, porque na nossa época o amor demonstrado pelos nossos pais era comida, roupa e um teto. E a gente já dava graças a Deus, porque muitos deles tiveram menos que isso. Então é preciso que haja esse amor que constrói. E aí, olhando para o que o texto diz, esse amor de maneira prática, porque Tiago ele chega a dizer que ouvir a palavra do Senhor e não praticar essa palavra do Senhor, para nada vai servir nas nossas vidas. Então, o amor de forma prática nós precisamos criar dentro dos nossos lares uma pregação coerente, ou seja, eu preciso falar aquilo que eu prego, eu preciso demonstrar dentro do meu lar para os meus filhos aquilo que eu entendo da palavra de Deus, aquilo que eles me veem ministrar. Porque, irmãos, a nossa natureza carnal, ela é cruel. Nós temos muitas facilidades, inclusive para destruir, para machucar, para magoar. Por natureza, nós temos um jeito de destruir relacionamento,
de destruir sonhos, principalmente quando esses sonhos partem de pessoas que nós achamos que não deveriam estar em um ponto mais alto do que o nosso, ou que tivesse um conhecimento mais alto do que o nosso, ou que pudesse estar num pódio em primeiro lugar. Eu me lembrei agora, vendo uma luta de meninos, e quando foi colocado no pódio, primeiro e segundo lugar, o que estava em primeiro lugar puxou o terceiro e o segundo lugar para ficar no mesmo lugar que ele. É isso que o amor que constrói, ele faz. Ele não cria separação, ele acolhe. E isso é tão interessante, olha para mim, Colossenses 2, o verso 6 e 7. Falando desse amor que constrói, porque ele diz assim, olha, portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, já que vocês agora fazem parte do reino de Deus, já que vocês entenderam a mensagem do Evangelho que salva, que cura, que transforma, que muda de vida, portanto, já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele, olha o verso 7. Estejam enraizados nele, construam a sua casa, a sua família sobre ele, se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Então é somente esse amor que constrói, nos faz olhar para a palavra de Deus e nos doar no sacrifício para que os nossos filhos, para que aqueles que estão dentro dos nossos lares sejam acolhidos, sejam sarados, sejam edificados e cresçam conforme a vontade de Deus. E para isso você vai precisar lutar com todas as suas forças para que o seu lar respire generosidade e que cada gesto dentro dele revele um coração totalmente independente do Senhor. Então isso é através da leitura bíblica, isso é através de um cântico que nós cantamos, né? Leva-me além, é indo mais além, é sentando e estando com Deus, porque, irmão, muitas vezes é mais fácil a gente ser generosos com as pessoas que são de fora, com as pessoas que de vez em quando temos contato. E às vezes somos rudes, somos ruins e até perversos e duros com as pessoas que estão dentro da nossa casa. Lembra daquela história que já foi contada aqui? De repente você me convida para tomar aquele cafezinho quentinho lá na sua casa e põe aquela mesa bonita com aquela toalha branca, né? Transparente, translúcida, né? De branca. E na hora que eu vou pegar um copo de café, eu entorno sobre a mesa. Aí eu tenho certeza que calma, pastor, fique tranquilo, né? Fica tranquilo, o sabão está aí, a água, só não lava a língua das pessoas, mas essa toalha vai voltar a ficar branquinha novamente. Mas normalmente não é assim, quando é o nosso filho que derrama. Existem filhos machucados, carregando marcas de palavras que foram ditas sem pensar, que foram agressivas, que foram cruéis, e que quando eles ouvem novamente é como se eles estivessem voltando àquele momento que aquela palavra foi dita. Então é preciso criar o amor que constrói, é um amor que respeita, é um amor que entende que o outro também vai falhar, é o amor que entende que o outro também vai cometer erros, é o amor que perdoa, é o amor que abre um espaço para o outro existir, é esse amor. Então, Mateus 24, ele traz esse sentimento para essa família que permanece inabalável. A segunda atitude aqui, eu podia falar aqui de outras coisas, por exemplo, esse amor que constrói, ele vai estabelecer os princípios que estão na palavra de Deus. O princípio, por exemplo, de Deus no centro da casa, Deus no centro das decisões, Deus como a diretriz central para todas as determinações ou coisas que essa família venha fazer. E também outro princípio que é visto nesse lar é que o amor que constrói é paz,
comprometidos com o sacerdócio do lar. Quando a Susana Weber escreve a carta para o esposo que tinha se afastado do lar por conta de uma discussão, depois de um ano ela escreve um dos trechos da carta, ela diz exatamente isso: eu não sou o homem da casa, eu não tenho essa unção sacerdotal, mas eu vou doar tudo de mim para que os meus filhos permaneçam unidos e para que a palavra do Senhor seja plantada em seus corações. Então o sacerdócio dentro do lar precisa existir. Os pais é de grande responsabilidade. Não somente o seu falar, os filhos vendo você agir. John Wesley e Charles, tem no livro O Herói da Fé, eles descrevem que quando a mãe saía da mesa, que ela saía para o quarto, eles sabiam que ela estava em oração e ela orava exatamente por 2 horas. E esses 2 homens se tornaram grandes pregadores da palavra de Deus, né? O John Wesley, né, é um dos homens que tem a igreja, por causa dele que veio aí um missionário que criou a igreja wesleyana. Então, a oração, o sacerdócio dentro do lar, isso é o papel, e filhos que honrem os seus pais. Essa semana eu estava conversando com o pastor e perguntando exatamente isso. Quantas vezes a ingratidão toma conta dos nossos corações? Eu nunca tinha parado para pensar que, enquanto bebê, enquanto criança, quantas dificuldades ou quantos momentos, né, de angústia, de corre-corre, tenha produzido dentro da casa, da casa dos meus pais. E às vezes nós só nos atentamos para aquilo que nós não recebemos, ou para aquilo que aos nossos olhos os nossos pais deixaram de nos dar, e esquecemos que eles fizeram de tudo, se doaram muitas vezes com um sapato, com um salto remendado. Eu vi muitas vezes, lembrando quando pensava de meu pai colocando um remendo de couro dentro do sapato, porque o solado já estava rasgado, mas para que a gente tivesse o mínimo de alimento dentro de casa. Calças jeans, na época, o Westlob, né? Aquela calça que parecia um forro de lona, mas com remendo daqui de cima até abaixo do joelho, para que a gente pudesse. Eu não me lembro de nenhum momento, como criança, eu tinha uma roupa remendada. Mas às vezes nossos corações, eles são ingratos, e nós não paramos para observar isso. E se não nos atentarmos, vamos criar um outro lar doentio, sem esse amor que constrói, sem esse amor que edifica. Então, esse é o primeiro princípio: que o nosso lar seja um lar que o amor, seja a virtude, esse amor que constrói, seja presente nos nossos lares. E a Bíblia diz aqui, Jesus deixa claro, que as pessoas que praticam a sua palavra, os seus ensinamentos, são como pessoas sábias, são homens prudentes, são pessoas que estão edificando sua casa sobre a rocha, e uma casa que vai prevalecer mesmo que as tempestades cheguem, porque elas vão chegar em algum momento. E a segunda atitude vista nesse texto é uma fé que confia na palavra, uma fé que confia na promessa, uma fé que é capaz de confiar totalmente na palavra de Deus. O texto diz, no verso ainda 24, que as pessoas que colocam em prática esse ensinamento de Jesus. Nós sabemos que antigamente Deus falou aos homens de várias outras maneiras, como está escrito em Hebreus capítulo 1, verso 1, mas nos últimos dias Ele nos fala por meio de Jesus Cristo. Então, se eu quero saber quem é Jesus Cristo, se eu quero saber como é o comportamento, o caráter, a bondade de Jesus Cristo, eu preciso olhar para a palavra de Deus, eu preciso me encher da palavra de Deus, eu preciso aplicar a palavra de Deus no meu coração e dentro da minha casa, dentro dos meus filhos, para experimentar essa fé. Porque, irmãos, sem fé, a palavra diz que é impossível você agradar a Deus. Sem a fé, você vai ter dificuldade para sobreviver nos dias difíceis. Quantas vezes, quando aquele dia mal chegou, quando a tempestade bateu à sua porta, você
pensou que não ia dar certo? Quantas vezes você pensou em jogar a toalha? Quantas vezes você deixou de acreditar que Deus estava com você naquele momento de dor? Quantas vezes passou pela sua cabeça que aquele momento que você estava vivendo era o último, que aquela noite nunca ia passar? Mas a fé, é a fé que nos mantém de pé. A fé mantém uma família de pé. Ela não ignora a realidade. A fé que mantém uma família firmada na rocha, ela não ignora que o dia mal vai chegar. Ela não ignora que pessoas podem se levantar para destruir o seu lar. Ela não ignora que ela pode sofrer uma calúnia. Ela não ignora que pode ter um momento de desconforto dentro do lar. Ela não ignora isso. Mas ela acredita na palavra de Deus, que a Bíblia diz o seguinte, né? Que os que confiam no Senhor, Salmo 125 vai dizer isso, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ele está dizendo que as pessoas que confiam no Senhor, elas não perdem a esperança, elas não são abaladas pelas más notícias, ela busca refúgio no Senhor, ela sabe que do Senhor virá o socorro que elas precisam, e elas continuam orando e agradecendo a Deus, até mesmo pelos ensinamentos que elas vão tirar dessa situação. E hoje, quando estava ouvindo o pastor Marcos Davi, além da esposa Andréia estar agradecendo a Deus, durante essa semana a sua filha Giovana também foi levada ao hospital para uma cirurgia não sei se é de apendicite de vesícula, né? E ele estava agradecendo a Deus. Olha quantas tempestades podem surgir de forma inesperada dentro da nossa casa. Mas é a fé, manter a fé no Senhor, se encher da palavra de Deus, buscar um parceiro em oração, né? Porque a Bíblia diz o seguinte, essa é uma frase que está cunhada aqui, né? A fé que mantém uma família de pé não ignora a realidade, mas escolhe se agarrar na promessa daquele que sempre é fiel. Essa família vai escolher se agarrar na promessa de Deus, daquele que é fiel, daquele que prometeu que estaria conosco em todos os momentos das nossas vidas. Então confie no Senhor, mantenha a fé firmada no Senhor, busque um parceiro de oração, ore a Deus, confie no que Ele quer fazer na sua vida e acredite, Deus vai te dar a vitória. E a terceira e última atitude ou virtude é a esperança que não existe. O verso 25 do texto de Mateus diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. O que manteve aquela casa é a rocha. Ela está firmada na rocha, ela está revestida com a armadura de Deus, porque um dia mau chegou. Porém, quanto tempo pode durar uma tempestade? Essa semana conversando com uma pessoa que disse: quanto tempo vai durar essa batalha? Porque a gente estava falando sobre esse o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no virado da manhã. Às vezes nós citamos isso, mas quem já teve, por exemplo, já passou pela experiência de por exemplo, uma dor de dente no meio da noite, até o dia amanhecer, é terrível. Parece que a madrugada viram 3 madrugadas, 4 madrugadas, parece que o sol não vai aparecer para você buscar o socorro que você precisa. Mas a esperança é como aquela flor que insiste em crescer mesmo em um plano de dor. Eu lembro que eu estava fazendo ali outro dia a limpeza em Israel, nós falamos sobre isso essa semana ali, perto do poste, entre a pedra e sei lá, um pouquinho de não sei o que, nasceu um pé de tomate, e eles estavam levantando e estavam ali bonitinho, no meio fio da igreja. Mas isso é a esperança, ela nos mantém florescente, nos faz produzir
luto, mesmo no momento de angústia, mesmo no momento de dor, a esperança que não desiste. Olha só por quê? Porque às vezes a tempestade ela carrega um ensinamento na nossa vida e nós precisamos ter maturidade para entender o que Deus está fazendo com aquela tempestade e as lições que nós precisamos aprender. O pastor Davi disse hoje que a Giovana disse: pai, ore comigo, que a gente já sei de tudo aquilo que nós estamos passando como família, mas o que eu quero é entender quais as lições Deus quer falar comigo a partir desse momento que nós estamos vivenciando, né? E olha o que diz Eclesiastes capítulo 3, verso, não se lembra agora, se é 13. Vai voltando aí, fala que. 11, verso 11. Isso. Olha que coisa bonita na primeira parte desse verso. Deus marcou um tempo certo para todas as coisas. Não adianta ficarmos ansiosos. Nós precisamos entender qual é o processo de Deus naquilo que nós estamos vivenciando. Qual é o aprendizado que, como família, vamos ter? Qual a lição que eu posso aplicar na vida de outras famílias que, porventura, estejam vivendo a tempestade que se abateu sobre a minha casa? Olha o que Nick trouxe essa semana na administração, Romanos 12:12. Olha o que esse texto de Romanos 12:12 fala sobre a esperança. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguente com paciência os sofrimentos, né? E orem sempre. Olha que texto bonito. Então é a esperança que não desiste. É essa esperança para saber que Deus pode estar desenvolvendo na nossa mente, no nosso coração, no nosso seio familiar, algo extraordinário, mas que você precisa viver todo o propósito de Deus. John Wesley e Charles Wesley, eles dão testemunho de como foi maravilhoso tudo aquilo que eles vivenciaram, como foi importante a sua mãe demonstrando amor, fé e esperança em momentos de tantas tempestades que eles viveram dentro de casa, dentro do seu lar. Então não desista com facilidade. Tente entender qual o propósito de Deus nas coisas que vocês estão vivenciando. Use toda a força que for necessária, busque a ajuda que for necessária, lute com todas as forças para que o seu lar respire generosidade, crie um ambiente em que seus filhos confiem em você, eles sejam encorajados a compartilhar suas dores, as suas lutas. Talvez você vai ouvir coisas que você não vai gostar, a princípio, como eu já só ouvi durante esse mês de oração. Às vezes achamos que estamos fazendo melhor, às vezes achamos que já fizemos de tudo, e de repente, quando você abre um espaço que o outro confia, até mesmo de forma cuidadosa, eles abrem o coração e você percebe que eles nutrem dentro dos seus corações angústias ou coisas que eles não conseguiram compreender, porque eles esperavam mais de você, eles ainda não entenderam o que precisam viver. Durante esse dia eu disse para minha filha: filha, a minha vez de errar passou, agora é a sua vez de acertar, e eu estou orando a Deus com todas as minhas forças, juntamente com a sol, para que você não erre, para que os seus filhos tenham o melhor que você possa oferecer para eles. Mas tome cuidado, se firme no Senhor, busque a palavra de Deus e se fortaleça na palavra dele, para que você seja uma vencedora. Que Deus te abençoe. Amém? Nós precisamos fazer isso. Quando você cria esse espaço de confiança, talvez você não venha ouvir de primeiro aquilo que você gostaria, mas você vai ouvir algo que você precisava aprender para ministrar também o seu coração. Porque as famílias que prevalecem de pé não são as famílias
que ausente de problemas. Também não são as famílias perfeitas, porque não há família perfeita nesse sentido que você gostaria. A família só é perfeita se você entender que há um propósito que Deus, como a irmã Tânia pegou aqui outro dia sobre a família perfeita, que você nasceu no lar exatamente que Deus planejou para você nascer, para que Ele pudesse ter a oportunidade de ministrar no seu coração, para que a partir daí você pudesse extrair de você o seu melhor, para que você pudesse mostrar Deus ao mundo através da sua vida. Creia no Senhor. Se você precisar de ajuda, busque o auxílio necessário. Transforme o seu lar num ambiente de amor. Não perca a fé e permaneça com a esperança de que Deus vai cuidar e já está cuidando da sua casa. Amém? Nós vamos cantar um louvor para a gente encerrar o culto de hoje, mas durante toda a semana nós estamos em oração pelas famílias. Segunda-feira às 19 horas, terça-feira às 19 horas, quarta-feira também às 19 horas, quinta-feira está acontecendo em um dos lares aqui da comunidade, e você pode oferecer o seu lar para um pequeno grupo, vá até a sua casa, estude a palavra juntamente com você e interceda com você. E na sexta-feira, normalmente, nós estamos aqui de novo para fechar mais uma semana de oração na palavra de Deus. Nós vamos cantar esse louvor e vamos encerrar o culto de hoje, né? A igreja ainda vai cantar os parabéns para os aniversariantes, mas eu vou ter que fugir rapidinho de vocês. Esse cântico, ele presta atenção na letra. É uma adoração, porque você fala em render a Deus em adoração, derramar o seu ser, né? Em cada manhã. Felicidade.
agradecer a Deus pela vida deles, né? Tem irmã Vandeci, por favor, irmã Vandeci. Sim, a senhora também fez aniversário essa semana, né? Vem pra cá, quem foi aniversário, né? Cadê o pequeno beijão? Ela tá lá embaixo, mas tem mais quem que teve aniversário, né? Semana passada, eu contratempo aqui, a gente acabou não chamando, né? O Thiago, né? A Juliana, para orar junto. Hoje é aniversário também do pastor Alberto, hoje é aniversário do irmão da Sol, do genro da Sol também, aniversário hoje, né? Do Zeca. E que Deus possa, né? Abençoar a cada um dos irmãos. Vamos abençoar os primeiros, vamos, né? Abençoá-la, né? Vamos lá? A bênção do Senhor seja sobre ti. Nós te abençoamos em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos pela vida da irmã Vandeci, pela vida do Miguel, pela vida do meu genro, pela vida do irmão da Sol. Ó Deus, pela vida de cada do pastor Alberto também, que hoje completou também mais um ano de vida. Que o Senhor permita que estas vidas possam, né, experimentar estes momentos, muitos e muitos anos em suas vidas. Que o Senhor possa continuar derramando graça e favor sobre cada um deles, né? Que eles possam sentir a tua presença, que eles possam sentir o teu abraço, que eles possam sentir o teu cuidado. Vem Miguel, Miguel, né? Que eles possam sentir o teu cuidado. Pai, muito obrigado porque podemos confiar no teu cuidado, podemos confiar no teu agir. Sabemos que o Senhor tem sempre o melhor para as nossas vidas e para as nossas famílias. Nós vamos abençoar o Miguel mesmo, vamos abençoar também. A bênção do Senhor seja sobre ti. Nós te abençoamos em nome do Senhor Jesus. Pai, também colocamos o Miguel nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos, crendo que o Senhor responderá às nossas orações. Pai, muito obrigado também por este culto que foi realizado nesta noite, por cada família aqui representada, por cada visitante, Senhor, né? Que o Senhor possa abençoar cada um dos teus filhos, aqueles que estão visitando a cidade de Prado, possa sentir-se acolhido neste lugar, possa ter aqui as suas forças renovadas, possam aproveitar as belezas desse lugar, possam retornar para os seus lares, cuidados e guiados pelo Senhor. Pai, abençoa também a família espiritual da nossa igreja, abençoa, Senhor, cada família que pertence a esta comunidade, nos dê sabedoria, Senhor, para viver o nosso lar, edificar nossa casa na rocha, revestidos com a armadura do Senhor e aplicando essas virtudes que é o amor, a fé e a esperança todos os dias dentro dos nossos lares. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa os nossos pecados também e nos leva para casa, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de experiências contigo, que seja também uma semana onde teremos a oportunidade de ministrar o teu amor à outra família. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Parabéns. E nunca